Meus irmãos, a única pessoa que Deus ensina ou transmite para nós olharmos é Jesus. Pois ele diz assim: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra. E a outra pessoa é para Jesus. Olhai para a figueira, para ver a experiência da proximidade do fim. E esse versículo 2, irmãos, ele sucede ao versículo 1, que diz que nós estamos rodeados. Chega lá, eu estou rodeado. Nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Estamos rodeados de situações que luta dia após dia para fazer com que o crente perca a esperança, perca a alegria, perca a fé e por fim perca a vida eterna. E o escritor nos orienta a olhar para Jesus. Quando olhamos para Jesus, nós somos salvos. Olhar para Jesus, você não vai se intimidar com os problemas. Quando você olha para Jesus, pode vir tempestade, você está olhando para Jesus, aleluia. Quem olha para Jesus não vê problema, irmãos, até sabe que está passando por problemas, mas ele está olhando para Jesus e diz: eu vou vencer, porque quem olha para Jesus tem força, tem ânimo, tem coragem, tem disposição. O problema é tirarmos os olhos de Jesus. Houve um homem na Bíblia, irmãos, que estava mendigando a porta da cidade de Jericó. Ele era conhecedor das promessas de Deus para Israel. Ele sabia que um dia haveria de vir o Messias. E talvez ele já ouvira falar que Jesus estava entre o povo, mas ele era cego. Ele se limitava a estar em Jericó. Não era as mesmas facilidades que tinha hoje, de nós buscarmos o irmão Antônio e trazermos para a igreja. Uma pessoa que dependia, tinha muitas dificuldades. E ele ficava à porta da cidade para que todo estrangeiro, todo viajante que chegasse ali, pudesse dar a ele uma ajuda, uma esmola. E ele era reconhecido pela capa que tinha. O nome dele era Bar, inclusive não era nome, era um apelido. Ele era filho de Timeu. Ô Bar, tá aí Bar, vamos no bar, tomar um café. O nome dele era Bar, ou as pessoas conhecidas como Bar. Timeu, filho de Timeu. E interessante, irmãos, que este foi o único cego que estava quando Jesus entrou na cidade. E quando Jesus sai da cidade, tem mais 2 cegos ali. E os 2 cegos também estavam mendigando. Mas o que eu acho interessante nesse texto é que os 2 cegos que estavam à porta da cidade, eles já esperavam Jesus passar por ali, bem como Zaqueu. Zaqueu também já esperava Jesus passar por ali. Quando ele soube que Jesus iria passar, ele procurou um lugar para subir, porque ele era de pequena estatura. Os 2 cegos que estavam à porta da cidade, certamente havia sido informado por Bartimeu sobre a cura. Então eles já estavam esperando também Jesus sair da cidade para clamar. Interessante que tanto Bartimeu como também os 2 cegos e como Zaqueu sabia que Jesus era o profeta de Israel. Interessante que Bartimeu clama: Jesus, filho de Davi. E observe que, como ele não estava esperando Jesus passar por ali, o texto diz que aconteceu que, chegando Jesus perto de Jericó, estava um cego. É só Marcos que fala o nome dele.
assentado junto do caminho, mendigando. O verso 36 diz assim: e ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E eles disseram: é Jesus Nazareno que passava. Ele poderia dizer então: Jesus Nazareno, tem misericórdia de mim. Mas ele não diz assim. Ele diz: Jesus, filho de Davi. Ele estava reconhecendo Jesus como Messias, como aquele que haveria de vir reinar, pois as profecias diziam que ele reinaria, o seu reino não teria fim, que ele seria o sucessor no trono de Davi. Certamente ele foi curado, foi procurar os seus amigos que estavam cegos também, que eram cegos, e disseram: olha, eu fui curado, eu estou enxergando vocês. Passou um homem, o nome dele é Jesus, ele é o Messias, é o filho de Davi. E como fazemos para ser curado? Como você foi? Clame: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão disseram: olha, quem está passando é Jesus Nazareno. Observe que a multidão não tinha o mesmo conhecimento de Bartimeu. Você sabia que você tem muito mais conhecimento que quem está lá fora? O mundo não tem o mesmo conceito que você tem de Deus. Você sabia que você tem algo forte dentro de você que se chama o Espírito Santo? Mas nós somos um pouco ignorantes, não sabemos o potencial que temos com Deus, a força e o poder que está dentro de nós. Quando Jesus diz aos seus discípulos: eis que eu vos dou o poder. Se pegarmos no original, há três expressões verbais. Uma é dunamis, dinamite e dunamai. Dinamite é a explosão, é algo muito forte. Dunamis é o gerador de energia, né? É que gera energia. Nós temos uma potência dentro de nós. Você pode estar fraquinho, mas se o Espírito Santo ele te encher, você vira uma bomba relógio para arrebentar o inferno. Mas às vezes somos intimidados pelas circunstâncias. E observe o exemplo desses dois cegos, irmãos. O primeiro ou o segundo, ou os dois últimos cegos aqui da porta, da entrada de Jericó, que está no livro de Mateus, capítulo 20, esses dois cegos, eles estavam esperando Jesus passar ali, diferente de Bartimeu, que não estava esperando. Ele perguntou, porque ele viu o barulho da multidão, e disse: quem é que está vindo, quem está passando por aí? E aí foi informado que era Jesus Nazareno. Mas os dois cegos que estavam na saída da cidade, certamente, os historiadores que dizem isso, foram informados por Bartimeu que era Jesus que havia curado. Então eles estavam na expectativa. Capítulo 18, verso 35, e aconteceu que chegando perto, capítulo 20 de Mateus, capítulo 20, versículo 29. E saindo eles de Jericó, seguiu o grande multidão. E eis que dois cegos estavam sentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Quando aqueles dois cegos ouviram o barulho de muita gente passando, estrada de terra, aonde Jesus ia muita gente atrás dele, e quando eles escutaram, o coração deles palpitaram: deve ser ele que está chegando. E eles nem quiseram perguntar para alguém: será que é ele? Não, eles clamaram: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Irmãos, uma das coisas que atrapalha o crente e que impede muita gente de subir no céu é a multidão. O escritor aos Hebreus diz: nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Nuvem, né? Testemunhos, parece que de uma forma enigmática ele traz aqui uma mensagem falando de demônios. Nós estamos rodeados por demônios, ou ele está ao nosso derredor, ele está à espreita,
está analisando os nossos passos, as nossas palavras, as nossas decisões, as nossas indecisões. A nuvem de testemunhas está nos observando aonde é que aonde eles podem nos atacar, aonde eles podem tirar a nossa fé de uma forma até mesmo silenciosa, né? Há pessoas que deixam Jesus por um pecado, mas outros deixam Jesus por causa de nada. A multidão. Nós estamos rodeados de uma multidão. Olha o exemplo desses dois cegos. Logo que identificaram aquele barulho, eles pensaram consigo, deve ser Jesus. E eles clamaram então: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Versículo 31 diz assim: e a multidão os repreendiam para que se calassem. Irmãos, nós não podemos nos calar. O sentido calar aqui não está dizendo que você tem que ficar quieto. Para nós hoje a multidão está querendo que você se reprima, que você se entregue, que você se desfaleça, que você pare, que você não dê glória a Deus, que você não adore, que você não confie, que você não faça algo pelo reino de Deus. A multidão, ela vai tentar de todas as formas nesses dias do fim, irmãos, fazer com que a igreja pare de servir a Deus. O inimigo, ele está furioso, e ele vai lutar com tudo que ele pode fazer, irmãos, para tentar fazer o crente não produzir frutos na presença de Deus. Quando João viu aquilo, ele diz: ai do que habitam na terra. Eu acho que não foi nem João, nem foi o anjo que gritou. Ai, irmãos, o anjo gritou isso: ai dos que habitam na terra. Porque Satanás desceu a voz e tem grande fúria, sabendo que já tem pouco tempo. Esse texto está se referindo após o arrebatamento da igreja, quando a igreja subir ao encontro do Senhor. Satanás então vai perceber que o limite foi tirado, ele vai ter total liberdade para atuar nessa terra. É por isso, ai dos que habitam na terra. Irmãos, enquanto a igreja está na terra, aleluia, o inimigo tem que estar limitado, ele não pode fazer o que ele quer. Tudo que acontece por aí, irmãos, é permissão de Deus. Ele está limitado, porque se ele pudesse, se ele tivesse liberdade para fazer isso, ele fazia, ele atacava você, ele destruía a sua vida. Primeiro carro que você entrava, ele ia cometer você de um acidente. Você crê nisso, irmãos? É a Bíblia que diz: se Deus não estivesse ao nosso lado, ora diga Israel, nós seríamos devorados e destruídos pelos nossos adversários. Aí no Salmo 68, verso 20, diz assim: o nosso Deus é o Deus da salvação. Jeová, o Senhor, pertence às saídas para escaparmos da morte. O diabo, ele está limitado, mas ele não pode fazer o que ele quer. Ele está limitado, aleluia, porque a Bíblia diz que, a despeito dele estar ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, mas ao nosso redor está o anjo do Senhor para nos guardar. Você pode levantar a mão e dizer: eu sou protegido, aleluia. Imagina se a misericórdia do Senhor não nos acompanhar, irmãos. Me lembro de um jovem, conhecedor da Bíblia Sagrada, conhecedor dos dons espirituais, conhecedor da palavra de Deus, se desviou, saiu da igreja. Ele cantava no grupo de jovens e foi cantar para o diabo, e o diabo colocou palavras torpes na sua boca e estava contaminando as crianças. As músicas eram destrutíveis, a letra da música era uma perversidade terrível. Não sei se alguém estava aplaudindo o sucesso dele, mas durou tão pouco, irmãos. Não podemos julgar se foi salvo ou não sei, ninguém pode mexer nisso, mas durou tão pouco. Num voo, louvando a Satanás dentro do avião, ele tinha acabado de falar com o empresário dele, eles estavam cantando as músicas e saíam dentro do avião. O avião bateu na Serra da Mantiqueira e morreram de uma forma tão trágica, tão terrível.
Não sei o que ele fez, que a misericórdia do Senhor saiu de perto dele. Não sei. Mas o crente, ele tem a misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor sobre a nossa vida é o anjo do Senhor. Eu estava na autoestrada semana passada. Eu estava pegando a faixa da direita para sair para Alcântara. Não ia continuar até a Marquês de Pombal. Veio um Land Rover, irmãos, na direita, a uns quase 200 por hora. Eu só vi quando ele desviou de trás de mim, não tinha como fugir dele. Eu estava na fila para sair para a direita. Ele fez assim, marcar só, cambaleou e conseguiu firmar o volante e seguiu, mas passou que nem um avião, irmãos. Eu senti o vácuo, balançou o carro. Se ele pegasse na minha traseira ali, ele lançava eu para frente ou atrás do outro carro, e o carro que eu estava com ele ia virar um papel. Eu já vi uma perua no Brasil sendo atingida por um carro do mesmo porte. A perua desmanchou tudo, porque pela pancada que levou. O Land Rover é um carro pesado, é um carro forte. E o Dacia, coitadinho, o Dacia parece que é feito de papel, irmãos. É levezinho, por isso que anda pra caramba com motor 1.5. Se Deus não nos guardar, irmãos, eu nem falei que eu gelei, eu esquentei. Parece que eu senti o fogo, a explosão, o livramento de Deus. Se Deus não estivesse ao nosso lado, irmãos, a multidão acabava com a gente. Mas existe uma multidão que tenta nos destruir silenciosamente, aos pouquinhos. Aquela multidão que fala na nossa mente, que tenta nos dar as coordenadas, e a gente pensa que é a gente que está pensando aquilo. É a multidão que diz coisas ao nosso respeito, para nos desanimar, para nos fazer prostrar. A gente fica fraco, desprovido de força. A Bíblia diz que quando a multidão mandaram aqueles cegos se calarem, eles começaram a gritar com mais força: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quanto mais Satanás te atacar, clame pelo nome de Jesus, aleluia. Não podemos, irmãos, deixar a multidão nos sufocar. Há muitos exemplos na Bíblia. Eu penso que os fatos que não foram exemplos não foram escritos. Não foram escritos. Alguns deles não foram escritos. Há muita gente que desistiu, irmãos. Judas podia ter clamado: Senhor, eu te traí, Senhor, eu te vendi, tem misericórdia de mim. Mas ele preferiu fugir, levar consigo o castigo que já estava sobre Cristo. Observe que o capítulo 18 de Lucas antecede o capítulo 19, e o capítulo 18 é que diz do cego, que certamente é o cego Bartimeu, que Marcos chama-o pelo nome, ou pelo nome designado de Bartimeu. Capítulo 18, irmãos, fala, logo no início do capítulo, fala de uma viúva, ou pelo menos é uma parábola de uma mulher que importunava um juiz, e a Bíblia diz que esse juiz, ele era iníquo, ele não respeitava aos homens e nem temia Deus. Interessante a analogia que Jesus faz com Deus. Dois extremos, coisas opostas. Se um homem que não teme a Deus e nem respeita os homens socorreu a mulher que clamava para ele, que importunava ele: faz-me justiça. Ele diz: eu não temo a Deus, eu não respeito os homens, mas ela está me importunando, eu vou atendê-la. E ele atendeu aquela mulher. Jesus faz cria aqui uma parábola de dois extremos. Quanto mais o Pai achará fé na terra, aleluia. Jesus está dizendo assim: olha, se você clamar, é certeza Deus te ouvir. Nós clamamos pouco, né? Não clamamos. Deus quer ouvir a nossa voz, irmãos. Quando o cego clama, que coisa mais
Mas engraçada, né? Diz um pastor que Jesus tem bom senso. O homem é cego e vem: tem misericórdia de mim, filho de Davi. É óbvio, ele quer ser curado, ele quer enxergar. E Jesus: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver. Eu falei: vai, a tua fé te salvou. Vê então. No outro texto, Jesus toca nele e fala: você está curado. O que eu acho lindo na Bíblia, irmãos, é esse sentimento de Deus, esse interesse que Deus tem em ouvir a nossa voz. Em ouvir a nossa voz. Tão miseráveis que somos, tão faltosos, tão pecadores que somos. Precisamos da misericórdia, somos tão... Irmãos, como é que pode um Deus santo, um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, um Deus justo, Criador, assentado acima das mais altas nuvens, entronizado em querubins e serafins, ter desejo de ouvir nossa voz, irmãos? O ser humano é assim. Eu dou muita atenção. O ser humano é assim. Para quem é importante, né? Para quem fala bem, é gostoso conversar porque ele se expressa bem. E alguém que não fala direito, que não conversa direito, será que nós temos a mesma predisposição em ouvi-lo? Será que as pessoas são assim, irmãos? Não são. Não se parecem com Deus. As pessoas lá fora, se você tem o mesmo nível social que eu tenho, se você tem a mesma formação que eu tenho, ou os mesmos recursos financeiros, minha posição financeira, eu sou teu amigo, converso com você, eu saio com você, mas se você não tiver estirpe, não tiver o mesmo nível social que eu tenho, cultural, olha, você não serve para ser meu amigo. A sociedade é assim, irmãos. Por que Deus não é assim? Por que Deus é diferente? Ele sabia que aqueles cegos queriam enxergar, mas ele disse: que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver. Ele queria ouvir isso de Bartimeu, ele queria ouvir isso dos cegos. A oração, irmãos, Deus criou essa oração, ele ensinou no capítulo 6 de Mateus a orar: Pai nosso que estás no céu. É o esqueleto da oração. Começa glorificando, clame em favor dos seus inimigos, ore por eles, perdoa eles, agradeça pelo pão, peça o pão de cada dia, depois você exalta ao Senhor, pede para Ele livrar-se da tentação, e termina glorificando: teu reino, o poder e a glória para sempre. É o esqueleto da oração. Cria a oração do coração no meio desse, e siga essas regras, adoração. Nunca chegue na oração: Senhor, eu estou precisando de uma... Nunca chegue assim na oração. Chega agradecendo: Pai nosso que estás, tu és maravilhoso, Senhor. Começa a oração como um momento de adoração: Senhor, eu te adoro, Senhor. Conquiste Deus na oração, logo no início da oração, e fala: Senhor, tu és lindo, tu és maravilhoso, obrigado por ter me salvado, por ter me perdoado, por ter escrito o meu nome no livro da vida. Comece exaltando o nome dele, depois você vai orando: Senhor, perdoa os meus pecados, e me ajuda a perdoar aqueles que têm me ofendido também, Senhor. Faça uma oração que mexa com Deus, e quando terminar, não vire as costas, mas agradeça: Senhor, teu é o reino, magnifique o Senhor, aleluia. Jesus nos ensinou a orar, irmãos, e ele falou assim: